Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 20. Conveniências e inconveniências 1. Os espíritos amigos acompanhavam os esforços de Alberto na transformação de suas atitudes mais profundas, deixando de se prender às coisas do mundo, abrindo mão de direitos que, por certo, poderia exercer nas lutas jurídicas infindáveis contra seus antigos patrões, alegando sua inocência e tentando safar-se com parte de seu patrimônio, lutas essas desgastantes e muitas vezes infecundas. Não porque não fosse lícito recorrer aos tribunais humanos, cuja existência corresponde a um avanço da civilização, mas porque, entendendo como necessária a própria modificação, se recusava a usar os velhos métodos das disputas e contendas, tomando o caminho mais fácil, aquele em que as coisas são regidas pelas circunstâncias mundanas. Decidira confiar-se à bondade divina na administração da justiça, que sobre ele pesaria inflexível, tanto na acusação quanto na defesa, tudo baseando-se nas suas condutas como espírito imortal. Bezerra, Jerônimo e Adelino acompanhavam, emocionados, a disposição daquele filho de coração limpo, apesar da dor que suportava nos embates do testemunho moral. Tal admiração por parte das entidades se lastreava no valor moral que estava demonstrando no momento difícil que envolvia desemprego, injustiça, abandono, solidão, perdas reunidas num único momento de sua vida. Pouca importância atribuíam aos agentes causadores daquela triste circunstância, graças aos quais podiam reluzir as virtudes do irmão encarnado. Todos sabiam que Alberto tinha escolhido entre suas provas na presente encarnação aquela que agora chegava para testá-lo vivamente. Abandono afetivo da família e dos antigos amigos, solidão, derrocada material, desvalia social, perda de importância. Era preciso perder para recomeçar sem os antigos vícios. Apesar da dificuldade e das pressões sociais e familiares, soubera até aquele momento manter a mente limpa dos pensamentos inferiores, aberta para a nova forma de viver, e o coração distante da mágoa, da raiva ou da decepção, desculpando os entes queridos e assumindo como sua culpa a maneira tão ególatra e irresponsável pela qual eles viam o mundo. Por isso é que contava com a sintonia elevada a aproximá-lo dos amigos invisíveis que a todo instante o cercavam de boas palavras, estímulos afetuosos e apoio vibratório. No entanto, a mesma coisa não poderia ser observada em relação ao caso Peixoto, mesmo que muito parecido em suas causas básicas ao do companheiro de centro espírita. Na reunião daquela mesma noite, como já se havia entrevisto antes, Peixoto, o médium desajustado, compareceu à reunião conduzindo o amigo Alceu, rico empreendedor que estava às turras com a esposa, que pleiteava a separação com a respectiva divisão do vasto patrimônio. Era possível observar nos pensamentos do endinheirado senhor as imagens mentais produzidas pelas estimulantes palavras de Peixoto, prometendo: vamos hoje, meu amigo, seu caso é grave, e assim falarei com Jurandir,
para que lhe seja dado um atendimento, abre aspas, especial, fecha aspas. Essa expressão, abre aspas, atendimento especial, fecha aspas, era um abre-alas que Peixoto usava, mesmo sabendo das disciplinas da casa, que não permitiam a presença de estranhos que não pertencessem ao círculo dos trabalhadores comprometidos com a reunião mediúnica. Insistia em desrespeitar as determinações, notadamente quando isso desejava prestar um favor para obter rendimentos que lhe interessavam. Iludido com a palavra fácil de Peixoto, que lhe prometera todo tipo de privilégios no atendimento de seu caso, Alceu ali estava, não como alguém que deseja realmente acordar para as realidades espirituais da vida, acostumado a, abre aspas, ouvir dizer, fecha aspas, sobre o espiritismo, também julgava que ali se resolviam problemas materiais e emocionais, arrumavam-se casamentos ou se conseguiam separações vantajosas. Afastava-se o, abre aspas, olho gordo, fecha aspas. Conquistavam-se postos de realce nas tertúlias profissionais, venciam-se adversários com táticas mágicas. Peixoto não se ocupara de informar ao amigo sobre a necessidade da própria transformação, até porque não lhe era conveniente intrometer-se em questões de vida pessoal de alguém que, rico e indisciplinado, era tão importante aos seus interesses, desagradando-o com recomendações indesejadas. Por isso, recheado de promessas, Alceu chegou ao centro espírita, carregando a arrogância que lhe era própria, a dos indivíduos que vão a qualquer evento público ou certame comercial, contando com o tratamento privilegiado dos que podem pagar e, por isso, recebem as homenagens de todos. Sem apresentar a alma aberta para o auxílio verdadeiro, queria a solução do problema, disposto a pagar quanto fosse necessário para que tal se desse, sem o menor esforço de sua parte. Assim que chegaram, Peixoto procurou Jurandir em particular para expor o caso de Alceu, deixando o amigo na entrada do centro, esperando por seu regresso. Olá, seu Jurandir, tudo bem? Falou apressado, sem interesse verdadeiro em saber qual era o estado geral do dirigente da instituição. Olá, Peixoto, vou bem, e você? Bem, eu estou bem e não estou, respondeu o médium propositadamente reticente. Ora, aconteceu-lhe algo, meu irmão? Perguntou Jurandir, demonstrando interesse fraterno no oferecimento de ajuda. Você sabe que nos dias de reunião, de desobsessão, tudo costuma ficar um pouco mais complicado, já que as entidades sofredoras são aproximadas dos respectivos médiuns muitas horas antes do trabalho. Sim, seu Jurandir, disso eu sei. Sim, eu estou bem, mas estou sofrendo por causa de um problema que não é meu. Entendo, meu amigo. E no que nós podemos ajudá-lo? Vendo a disposição do dirigente em fazer algo em seu benefício, passou a falar abertamente do caso Alceu. Sabe o que é, seu Jurandir? Eu tenho um amigo que está sofrendo muito. Sabe, é muito bem postado na vida, mas de uns tempos para cá está sendo perseguido por entidades que querem acabar com sua existência. Falou Peixoto, tentando florear as dificuldades de Alceu, com o intuito de conquistar o interesse de Jurandir. Ele tem um bom casamento, mas desde alguns meses sua esposa o está fustigando com um processo de separação que, ao que nos parece,
quer apenas dividir o patrimônio do casal. Ela modificou totalmente o comportamento, parece uma outra pessoa, e não há o que o pobre homem faça que a tire dessa ideia fixa. Eles não são espíritas, mas como se trata de uma pessoa de meu relacionamento pessoal, falei-lhe das influências das entidades perseguidoras e de nossos trabalhos aqui na noite de hoje. Então, demonstrou tanto interesse em resolver essas pendências, tanta vontade em solucionar as suas diferenças com a esposa e com esses espíritos perturbadores, que não tive como deixar de trazê-lo aqui, mesmo sabendo das regras da casa. Expliquei-lhe que não poderia estar conosco se não obtivéssemos a autorização do dirigente dos trabalhos, e por isso aqui estou, colocando o caso desse nosso irmão para que o Senhor o autorize, se julgar conveniente, a que participe da nossa reunião e, quem sabe, sentindo-se acolhido, consigamos ajudá-lo, à sua família e aos espíritos que os perseguem. Sabendo que Peixoto era um médium indisciplinado e sempre muito preso às conveniências mundanas, Jurandir não se deixou envolver com as rabiosas expressões que lhe apresentava. Além do mais, pela sintonia que mantinha com Ribeiro, sabia que aquela não era a verdade real. Poderia, sim, estar acontecendo uma separação, mas as vibrações que o caso lhe transmitia demonstravam que por detrás de tudo isso, interesses e problemas mais graves pendiam tanto sobre Alceu quanto sobre o próprio Peixoto. Você sabe, meu amigo, que nem sempre podemos admitir em nossas reuniões pessoas despreparadas para o entendimento daquilo que aqui vai acontecer. Vendo que Jurandir não se deixara tocar tanto quanto era de esperar, Peixoto se fez de mais submisso ainda. Sim, seu Jurandir, o senhor, que é o nosso dirigente, tem toda a razão, e eu informei tudo isso ao nosso irmão. No entanto, mesmo assim, ele insiste em participar em busca de uma explicação espiritual ou de um aconselhamento sobre como proceder. Além do mais, a sua presença física neste ambiente poderia facilitar a comunicação de algumas das entidades que os atrapalham, tirando a esposa do caminho correto do matrimônio. Por isso é que julguei que não seria de todo inoportuno aceder aos seus desejos, estando entre nós como mero ouvinte. O mentor espiritual da instituição, além de Bezerra e seus 2 tutelados em tarefas, já estavam cientificados de todo o contorno do, abre aspas, caso Peixoto, fecha aspas, e sabiam que aquilo era puro teatro através do qual Peixoto pensava ser ele mesmo o agente mediúnico a permitir que os problemas de Alceu fossem encaminhados, obtendo os dividendos que tal auxílio certamente conseguiria na gratidão do ricaço infeliz. Para não atrasar o andamento das tarefas da noite, cujo início já se acercava com a chegada dos diversos médiuns, Jurandir pediu que tanto ele quanto Alceu esperassem a entrada da instituição, sentados em pequena sala, a fim de que ele próprio julgasse como seria mais adequado agir. Em seus pensamentos, sabia que da mesma maneira que não deveria deixar de atender a um caso sério, não poderia permitir que alguém inescrupuloso se valesse de uma atividade mediúnica sagrada, visando aliciar favores financeiros. Sim, seu Jurandir, nós esperaremos a sua resposta, mas, por favor,
leve em consideração o meu pedido. Afinal, há muitas décadas milito nesta casa como um simples servo do trabalho cristão, sem nenhuma pretensão de infringir as rotinas fixadas pelos nossos mentores para o melhor resultado dos atendimentos. Além do mais, Alceu sempre pareceu ser uma pessoa muito agradecida e generosa. Certamente não ficará indiferente às necessidades desta casa, no auxílio aos necessitados. Claro, Peixoto, os espíritos levarão tudo isso em consideração, certamente. Aguarde uns 15 minutos e falaremos novamente. Afastou-se o dirigente, enquanto o médium se dirigia ao amigo, antecipando-lhe o sucesso da empreitada, arriscando presunçosamente. Tudo está acertado, Alceu. Já falei com o Jurandir sobre o seu caso e ele foi lá dentro arrumar uma cadeira a mais para você poder participar da reunião. Lembre-se, no entanto, que não deverá falar nada, a não ser que alguém lhe pergunte alguma coisa, certo? Tudo bem, Peixoto. Fico muito grato pela atenção que estão dando ao, abre aspas, meu caso, fecha aspas, e espero sair daqui hoje com a solução do problema. Quem sabe, se tudo correr bem, não me torne um colaborador da instituição. O que você acha? Meu amigo, tem sempre muita gente precisando de ajuda por aqui, mas não falemos disso agora. O mais importante é resolvermos o seu problema, exclamou Peixoto, pensando mais intensamente na ajuda de Alceu à sua causa econômica do que aos ideais da Casa do Cristo. Jurandir, assim que deixou o solicitante, penetrou pequena e isolada sala, na qual, através da oração sincera e direta, buscou o amparo do dirigente espiritual para que o inspirasse sobre aquele caso, sobretudo porque rompia com importantes rotinas da instituição e dos trabalhos mediúnicos. Não pretendo ser o definidor de quem merece ou não merece ser recebido, irmão Ribeiro. Apenas que não acho adequado quebrar as ordens da casa sem antes ouvir os sábios conselhos dos verdadeiros dirigentes espirituais deste trabalho de Deus. Por isso, ajude-me com a intuição necessária. Você sabe como é o Peixoto e qual é a verdadeira necessidade de Alceu. Aqui me coloco como aquele que obedece. A oração demonstrava a humildade daquele que, mesmo na condição de dirigente encarnado de uma instituição religiosa, mantinha a sua cabeça no lugar, sem julgar-se na posição do infalível decididor de todas as questões, detentor de sabedoria e acuidade que poderiam dispensar os conselhos do mundo invisível. Conhecendo-lhe a fidelidade e obediência, apesar de saber de todos os interesses e conveniências envolvendo o médium interesseiro, Ribeiro não tardou em aclarar mentalmente as dúvidas do amigo encarnado. Meu irmão, obrigado por nos permitir ajudá-lo nesse momento especial da evolução desses dois amigos encarnados. É verdade que Peixoto continua negociando com as coisas de Deus, interessado em obter vantagens da atividade no bem. No entanto, também é verdade que ele precisará aprender com suas próprias atitudes. Além do mais, Alceu é um irmão endurecido que certamente poderá ser beneficiado ao contato com algumas circunstâncias especialíssimas que envolvem o seu caso. Por isso, ainda que não modifiquemos a regra que visa seriedade e discrição, abriremos uma exceção educativa. Pode permitir
que ambos participem nesta noite, que certamente trará inesquecíveis lições para todos. A intuição era clara, como um pensamento que lhe brotava da mente espiritual para o cérebro físico, acalmando suas dúvidas. Dirigiu-se à saleta de espera, na qual Peixoto apresentou o visitante ao dirigente, ressaltando em Jurandir uma infinidade de qualificativos, conduta típica dos que se valem da lisonja para abrir portas nos caminhos por onde tem que passar, contando com a vaidade dos que escutam. Bem, é um prazer conhecê-lo, meu irmão, disse Jurandir, dirigindo-se ao seu. Não creia, no entanto, em tudo o que Peixoto lhe acaba de dizer, porque nesta casa os únicos com tais atributos são os espíritos abnegados que nos amam, sabem de tudo o que se passa conosco e nos acompanham com discrição e paciência. Eu, como qualquer outro, sou apenas um apêndice físico deste trabalho imenso que eles realizam. Por isso mesmo, quero dizer-lhe que nossos amigos acederam à sua participação excepcional nesta noite, não sem antes solicitarem-lhe discrição, bons pensamentos, silêncio e oração em qualquer situação que lhe ocorra. As conversas entre os que estão na sustentação energética e os espíritos só é possível caso nossos mentores espirituais nos dirijam a palavra. Por isso, trouxe papel e lápis para que, enquanto esperam pelo início da reunião, possa você escrever o nome de sua esposa e o endereço da família, de maneira que as equipes de trabalho do mundo invisível já possam ir adiantando as providências. Quanto a você, Peixoto, pode sentar-se à mesa para a preparação indispensável. Vamos? Com um gesto de cortesia, demonstrou-lhe a necessidade de se deslocarem para o ambiente dos trabalhos, enquanto que Alfredo, o zelador, verificava se havia mais algum trabalhador chegando antes de fechar as portas do centro espírita, que então só seriam reabertas ao final das atividades da noite. Todos se posicionaram no salão, tendo Jurandir o cuidado de colocar ao seu, sentado próximo dos trabalhadores experientes e sabedores dos procedimentos adequados, quando um ou outro, abre aspas, novato, fecha aspas, se apresentasse na reunião. Localizara ao seu, entre Plínio e Alberto, na fileira dos doadores de energia para as atividades que se iniciariam. A oração simples marcou o início dos trabalhos, logo seguida da leitura do Evangelho, dos comentários precisos e rápidos, e depois, com a diminuição das luzes, teve início o trabalho mediúnico. Ribeiro se faria escutar, através de Dalva, com conselhos morais, visando o aproveitamento das experiências da noite. Esta providência visava a preparação das mentes ali presentes, harmonizando-as a fim de que, convocadas às mais nobres e elevados padrões de vibração no amor verdadeiro, entrassem na sintonia adequada aos objetivos pretendidos, conectando cada médium com os respectivos dirigentes mediúnicos que organizariam o campo energético individual para a aproximação das entidades aflitas que se manifestariam naquela noite. Boa noite, meus filhos, falou Ribeiro através da médium Dalva. Boa noite, responderam discretos. A tarefa da transformação não espera. Cada um de vocês
é convocado a pensar nos próprios interesses de crescimento e evolução para que retirem da vida o melhor que a vida tem a lhes oferecer. Pessoas há que, com a desculpa da inteligência, outra coisa não fazem senão investir tudo o que possuem em aquisições condenadas. Verdadeiras sumidades da cultura, lutando para juntar coisas perecíveis, como se investissem toda a fortuna pessoal na aquisição de um navio de peixes. Jamais conseguirão alimentar-se de tantos peixes, por mais lhes sejam agradáveis ao paladar, e perderão todo o investimento se não o dividirem com outras pessoas, seja pela comercialização ou pela caridade. Tratando das coisas de Deus, gratuitas por excelência, é indispensável que observemos que todos os bens que ajuntamos continuam a pertencer ao Criador, que nos emprestou a posse sobre os mesmos. Não somos donos de nada, por isso não desejamos que iniciem o trabalho desta noite sem meditarem nas importantes modificações de pensamento e sentimento. Se não o fizerem, continuarão aplicando valores da energia, da inteligência e da vontade para adquirir coisas perecíveis e sem valor maior do que os peixes que apodrecem. Somos constantemente acompanhados por entidades que nos conhecem e com facilidade identificam o núcleo de nossas necessidades e interesses. Não nos iludamos com ideias de milagres ou de soluções fantasiosas para coisas que fazem parte das nossas próprias lutas pessoais, para as quais é indispensável nossa própria mudança. Sem ela, continuaremos como os doentes que querem a saúde, mas que invariavelmente continuam a envenenar-se. Entidades que aqui serão atendidas estão na faixa comum dos iludidos pelas coisas do mundo, relatando como se encontraram perdidos no mundo espiritual, depois de terem visto fechar seus corpos à cova rasa do cemitério, sem terem amealhado as riquezas indispensáveis da alma. Morrem magnatas e despertam indigentes. Escutem e aprendam, filhos queridos, apagando a ilusão mentirosa dos interesses da matéria, não importando quão difícil lhe seja a vida, em seu cortejo de provas e testemunhos. Mãos à obra, meus filhos. Depois de breve pausa, antes das despedidas, Ribeiro dirigiu-se ao seu nos termos seguintes: estas advertências também são para você, querido filho, visitante desta noite. Esteja aberto para os ensinamentos que lhe toquem, sem qualquer consideração de desvalia pessoal ou de tristeza. Se lhe foi autorizada a participação na tarefa de hoje, de maneira excepcional, é que Deus, em sua infinita bondade, haverá de considerar a sinceridade de seus propósitos na construção de uma nova vida. Um pouco tímido diante das circunstâncias, mas recordando-se de que poderia responder se lhe dirigissem a palavra, ao seu ensaiou breve resposta, lavrada no verniz da boa educação. Agradeço as palavras de estímulo e aqui estou como quem escuta com atenção. Que Jesus o ilumine, respondeu Ribeiro. Amém, falou ao seu.